A paz do Senhor, povo de Deus. Como prometi, que estou para contar para você a segunda parte do meu testemunho e espero que esse testemunho fale ao teu coração poderosamente. Espero que através dessas palavras Deus possa te fortalecer e que você possa entender que Deus é aquele que ainda faz milagres sobre as nossas vidas. Como eu falei para você na primeira parte desse testemunho, que eu passei por algumas situações muito difíceis em um casamento frustrado, em um relacionamento abusivo, a qual sofri agressões físicas, psicológicas, emocionais, mas o Senhor é aquele que me ensinou, através de tudo isso, a tirar força, a aprender a ser forte e a aprender que no sofrimento nós também crescemos, no sofrimento nós também aprendemos muito e podemos seguir adiante, recomeçarmos e sermos felizes sim, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, por causa de traumas e situações que passamos, queremos nos fechar, queremos nos escondermos do mundo, entrar em cavernas, desistir de viver, desistir de tantas coisas da nossa vida. Mas eu quero te dizer que o teu sofrimento também te fortalece, te ensina, te faz crescer. E nada do que passamos é em vão. Tudo o Senhor nos dá uma lição, em tudo nós podemos aprender sim, em tudo nós podemos crescer sim. E tudo que você passa hoje vai servir para o teu dia de amanhã. E não só para você, mas serve para o teu testemunho, para a edificação de muitas outras pessoas que estão passando, ou passaram, ou podem vir a passar da mesma forma que você passou. E você já vai ter uma palavra para dizer para esta pessoa que Deus é aquele que faz, que Deus é aquele que trabalha, que muda, que transforma a situação. Ele é aquele que nos conhece poderosamente. A sua palavra diz em Deuteronômio capítulo 8, que ele nos prova, que ele nos faz passar pelo deserto, que ele nos faz passar fome para ver como está o nosso coração diante dos seus estatutos, diante das suas ordenanças. Então coloca no teu coração que o que você passou ou está passando, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te vê, não é porque Deus te esqueceu, mas é sim porque Ele está te fortalecendo, te capacitando e vai te usar, poderosamente através do teu testemunho, em nome de Jesus, amém? Porque assim Deus tem feito comigo. Então, como eu disse a você, que passei por situações muito difíceis, e você que está entrando pela primeira vez aqui, não está entendendo o que eu estou falando, entra aí no canal e vê a primeira parte do meu testemunho e você vai entender a segunda parte, amém? Em nome do Senhor Jesus. E antes de nós entrarmos no testemunho, eu já quero te pedir que deixe o teu like, se inscreve aí no canal e, se possível, compartilhe esse testemunho, compartilhe essa palavra para que Deus alcance mais e mais mulheres, pessoas que estejam necessitadas, ouvir essa palavra para se fortalecer, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor é aquele que te escolheu também para ser um discípulo e para levar boas novas de Cristo Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, deixa eu te dizer que após o meu divórcio, a minha separação, a qual eu fiquei com alguns traumas, sim, emocionais, psicológicos, eu falei para Deus que nunca mais eu queria um marido, nunca mais eu queria alguém na minha vida, porque eu sofri muito, como você viu no primeiro vídeo. Passei por situações muito difíceis, criei minha filha, meus filhos, mas eu me digo minha filha porque é a caçula, né? E praticamente sozinha, sem o pai. E eu já tinha outros filhos, como eu te contei na primeira parte desse testemunho. Mas o Senhor me deu força. Eu até aqui posso dizer para você que o Senhor tem me ajudado. Em nenhum momento Deus deixou me faltar nada. Em nenhum momento eu digo para você que o período que eu estive mãe, solteira, foi o período a qual Deus mais me abençoou. Quando eu orava e pedia a Deus, Senhor, só tenho isso aqui para dar para meus filhos, antes de findar o dia, Deus supria.
Deus tocava no coração de um e de outro, não tenho vergonha de dizer, para trazer na minha casa o alimento, muitas vezes para trazer uma roupa para meus filhos, para mim também. Deus, como diz a sua palavra, Ele cuida do órfão, Ele cuida da viúva, Ele cuida da mulher solitária, como diz Isaías 54, que por um momento o Senhor nos deixa solitário, mas depois o Senhor vem e nos abençoa, em nome de Jesus. E passados já alguns anos, muitos anos, né, porque minha filha hoje tem 15 anos, e passando mais de 8 anos, o Senhor começou a falar para mim que queria me dar um esposo. E eu comecei a me angustiar e dizer para Deus que eu não queria um esposo, dizer para Deus que eu não estava preparada mais para um relacionamento. Por causa dos traumas, eu achava que eu iria sofrer novamente, que eu iria passar por situações adversas ou iguais às que eu passei. Perdi totalmente a confiança em um relacionamento. E Deus começou a usar profetas dizendo: vou te dar um esposo, vou te dar um marido. E como eu falei na primeira parte desse testemunho, eu disse: Senhor, se tu vai me dar um esposo, vai me dar um marido, eu não quero um homem que seja da igreja, apesar que eu sei que isso não está no estatuto dos ministérios da igreja, principalmente eu como uma pastora. Né? Falei para Deus que eu não queria um esposo crente, porque eu sofri em 2 relacionamentos, em 2 casamentos, pelo fato de eu ter o meu ministério, o meu chamado, pelo fato de ser pastora. E muitas vezes, quando nós somos mulheres, o machismo bate muito forte no coração de muitos homens, que não admitem você ter um cargo acima deles, não admitem Deus te escolher e te dar ferramentas a qual eles não sejam usados da mesma forma, porque eu passei por isso. Por muitas vezes, no meu relacionamento, meu ex-esposo, como eu contei no primeiro testemunho, ele gritava na minha cara, dizendo que não admitia terminar um culto e as pessoas me procurarem para orar, me procurarem para pedir oração, me procurarem para pedir uma palavra, um conselho, sendo que ele que era o homem, ele que era o esposo, mas a Bíblia não diz que só pode ser o esposo, só pode ser o homem que tem que falar ou fazer. Nós hoje vivemos o tempo da graça e não da lei. E hoje temos a disponibilidade de falarmos sim na casa do Senhor. Hoje podemos sim aconselharmos, nós mulheres, podemos também tomar atitudes de liderança. Basta com que Deus nos escolha e nos capacite, como o Senhor fez comigo. E por muitas vezes eu fui agredida emocionalmente, verbalmente nesse sentido, de não poder ser procurada no final de um culto para orar por alguém, para dar um conselho, uma palavra, porque o homem era ele. Quem tinha que ter o cargo era ele, mesmo eu sendo pastor, ele já me conhecendo como tal, Deus me levantando como tal, e ele não aceitava, não admitia. Então, digamos que ele tinha aquela inveja espiritual do meu chamado, do meu ministério, e isso, irmão, para uma mulher não é fácil, porque já sofremos muito, muito mesmo com o feminicismo, com o machismo e com tantas coisas. E infelizmente, os pastores e muitos irmãos, me perdoem o que eu vou dizer, não estou generalizando, nem dizendo para todos os ministérios, nem para todos os pastores. Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, muitos senhores, muitos anciões que hoje nos respeitam como mulheres na casa do Senhor, sim. Honram o nosso chamado, nossos cargos, sim. Mas ainda, infelizmente, temos alguns homens dentro de ministérios que agem sobre a nossa vida com machismos. Muitos ministérios ensinam o machismo, sim, que mulher foi feita só para ser submissa, para lavar, passar e cozinhar, quando na verdade hoje nós vemos muitos ministérios liderados por mulheres. Se você está contra a palavra, se você diz que estamos contra a palavra ou não, aí é algo que vamos ser julgados no dia que o Senhor chamar a sua igreja. Não cabe ao homem dizer que é isso, que é A ou que é B, porque muitos aceitam, outros não. Mas o certo é que Deus me chamou, independente de como missionária, independente de pastora, ou independente de ser profetisa, porque para mim essa patente eu honro porque Deus me deu, mas se eu tivesse a patente eu não faria a obra da mesma forma, pregaria da mesma forma, independente da patente como pastora, não, mas a hierarquia existe. Fui ungida assim, muitas vezes pessoas duvidaram da minha unção. Tenho certificado de pastora, fui consagrada pastora durante 4 vezes por renunciar tanto,
para Deus mostrar para muitos que verdadeiramente Ele tinha me escolhido, tinha me chamado. Então passei por essa situação e eu disse, Senhor, não quero mais um casamento, não quero mais, porque eu tenho o meu chamado, eu fui separada para fazer a tua obra, e eu já percebi, Deus, que homem não vai aceitar o meu cargo elevado acima do dele. Então, se tu tiver de me dar um esposo, não me dê um esposo crente, me dê um esposo descrente, para que eu e ele possamos crescer junto, que ele aceite Jesus na tua presença junto comigo, que eu possa ganhar ele para Jesus e tu fazer a obra. Então, um dia, irmão, Deus marcou encontro comigo e alguém, né? Depois de muitos anos que eu já estava só, uns 9 anos ou mais de 9 anos, na verdade, já estava com quase 12 anos que eu estava sozinha, né? Sem um casamento, sem um relacionamento, nada. Várias vezes apareceu pretendentes. Eu rejeitei, eu expulsava mesmo, botava mesmo para correr, porque eu sempre fui independente. Deus me deu tudo o que eu precisava, tudo que eu, como mulher, como mãe, precisei. Deus me sustentou, Deus fez, me deu o ministério e a capacidade de segui-lo, de seguir em frente, como serva de Deus, como menor da casa, como caco, vaso, né, nas mãos do oleiro. Mas quando Deus começou a dizer que ia me dar um esposo, eu comecei a dizer a Deus, não me dê homem de altar, porque eu já tinha sofrido. E como eu já te expliquei, né, fiquei com os traumas psicológicos. Então eu falei, Senhor, me dê alguém que eu possa ganhar para Jesus e que possa fazer a obra comigo lado a lado e para a tua casa comigo. E Deus começou sempre, a todo lugar que eu ia pregar, Deus começou a dizer, vou eu te dar um esposo, vou eu te dar um esposo. E eu chorava muito, dizendo, Senhor, não quero. Não quero, não quero, não quero. E até o dia que Deus marcou um encontro comigo e alguém. Deus levou uma pessoa na minha casa para que eu pudesse ajudá-lo, junto com um parente meu. E essa pessoa, não só ela, mas essa pessoa e mais umas 4 a 5 pessoas estiveram na minha casa para que eu o ajudasse em oração. Ele estava passando por uma situação muito difícil, a qual não vou relatar agora. Eu creio que futuramente ele é quem vai contar o testemunho dele. E Deus marcou um encontro com essa pessoa. Não, no meu coração, essa pessoa não seria uma pessoa que eu escolheria para ter um relacionamento, de forma alguma. Não me interessei por essa pessoa quando eu vi, quando eu conheci. Me interessei sim para o ajudar espiritualmente, para estender a minha mão naquele momento para ajudar ao meu parente e automaticamente as pessoas que estavam com ele, inclusive essa pessoa que eu estou dizendo, que você vai saber daqui a pouco. E naquele momento ali, essas pessoas ficaram na minha casa mais de uma semana. E teve um dia, uns 2, 3 dias que estavam na minha casa, eu disse, vamos subir ao monte. E as demais pessoas, inclusive meu parente, não estava comigo e não quiseram ir. Eu disse, vamos subir ao monte. E ele disse assim, vamos, eu vou levar você e a gente vai para o monte. Pegamos o carro, fomos para o monte mais de meia-noite e subi naquele monte. E quando chegamos lá em cima, eu disse, olha, você fica aqui que eu vou para o outro lado orar, porque não convia estarmos juntos no mesmo lugar orando. E eu fui para a parte de outras pessoas ali. E ali Deus usou um pastor e nos aproximou naquele monte, na madrugada. E falou com aquela pessoa poderosamente, dizendo que Deus estava dando livramento, que Deus estava fazendo algo grande sobre a vida dele naquele momento. E depois Deus usou aquele pastor para mim, aquele profeta que não nos conhecia, e disse para mim, estou eu colocando um novo amor em teu coração, na tua vida. E falou muitas outras coisas. E eu repreendi na hora. Eu disse, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Eu não aceito, eu não quero ninguém. E ali deixei, passou. Deu um certo determinado horário, voltamos para casa e deixamos a vida seguir. Passaram os dias que eles estiveram ali, foram embora e passaram-se alguns meses, aquelas pessoas voltaram à minha casa novamente, precisando mais uma vez da minha ajuda, né, que viviam numa vida muito errada, estavam cheios de confusões, cheios de problemas, até ameaçados. E mais uma vez o Senhor colocou a minha porta para ajudar. E eu o ajudei, não só ele, mas outras pessoas que estavam com ele, inclusive um parente meu, né? E naquela circunstância, naquele momento, Deus começou a falar comigo, usando profetas para mim, enquanto eu orava por aquela pessoa, dizendo que era ele que seria meu esposo. E eu falava que não aceitava. Até então, ele começou realmente a se interessar por mim.
E naquele meio eu fui dura, fui fria e falei para ele que não tinha nada a ganhar com ele, que aquele não era um tipo de homem que eu iria me interessar e que se eu ficasse com ele, a única coisa que eu poderia esperar dele, eu não falei como mulher de Deus naquele momento, verdadeiramente eu falei como mulher que estava nos olhos espirituais, não, nos olhos carnais. E eu disse para ele o que era que eu ia ganhar com ele, porque se eu ficasse com ele, casasse com ele, a única coisa que eu viria lá na frente era a polícia bater na minha porta dizendo ou está morto ou está preso, então não queria. Não sabia eu que Deus estava trabalhando de forma especial, de uma forma diferente. Recusei. Passaram-se uns meses novamente, mais uma vez nos encontramos. E aí sim Deus começou a trabalhar, nós começamos a conversar e realmente começamos a ter um interesse um pelo outro. E mesmo assim não aceitei, não convivemos muitos dias juntos. Ele foi embora novamente, né, de outro estado, e eu no meu estado. Até que o Senhor começou a usar profetas e mais profetas, profetas e mais profetas, falando para mim que era ele, que era eu que ia mudar a vida dele, que era para mim pagar o preço, que era para mim sofrer por ele, porque era meu e acabou. Fim de pá, ponto final, martelo batido. E eu chorei muito e disse a Deus que não aceitaria, mas passei por muitas, no meu ponto de vista, vergonha por afrontar Deus. Nesse sentido, porque muitas vezes fui pregar em ministérios e eu usava profetas que não me conheciam, dizendo, estás tu renunciando o que eu estou te dando para tu cuidar, o homem está na tua mão, o homem é teu. Então eu resolvi aceitar e disse para Deus, então se é meu, tu vai quebrar, tu vai fazer, tu vai libertar. Ele lá e eu aqui. Levantei algumas pessoas de confiança minha em oração, pedi para que estivessem orando, dei o nome da pessoa para que fosse orado. E Deus só confirmava, Deus só falava poderosamente aos nossos corações, até que um dia nós verdadeiramente perdemos todo o contato um com o outro, todo o contato. E o Senhor dizendo, ora, e eu sonhava muito com obra de feitiçaria. O Senhor me mostrava muita obra de feitiçaria. E o Senhor, o que mais eu me revoltava, irmão, nessa situação, é porque quando Deus escolhe, Ele escolhe e não tem como você fugir. Eu comecei a ser julgada, comecei a ser afrontada e perseguida pela escolha que Deus fez para mim, não eu escolhi. Por ser um homem verdadeiramente do mundo, um homem que fazia muitas coisas erradas, um homem que já tinha sido preso, um homem que a vida totalmente mundana, com prostitutas, com tudo que você pensar, drogas e tal. Mas o Senhor disse, é através de você, porque é o testemunho dele. Deus chegou a usar vasos para mim várias vezes, dizendo assim para mim, que eu salvaria ele, traria ele para a igreja, para a presença do Senhor, porque o testemunho dele era tão forte quanto o meu, e nós pregaríamos juntos e ganharíamos muitas almas para o Senhor, através do meu testemunho e do dele. Então eu entendi porque eu pedi a Deus isso. Eu disse, Deus, eu quero uma pessoa que tenha um testemunho tão forte quanto o meu, para que nós possamos ganhar almas juntos para o teu reino. E assim Deus fez. Esse homem, ele tem um testemunho muito forte. Ainda não aceitou Jesus, mas Deus já tem trabalhado poderosamente. Já tem tirado ele do mundo errado a qual ele vivia, né, das prostituições, das drogas, né, do mundo realmente errado lá fora, de coisas terríveis que ele fazia. E pela misericórdia de Deus, através das minhas orações, de outras pessoas que também oravam por ele, quando passou alguns meses que nós perdemos totalmente o contato, eu soube que ele tinha arrumado uma mulher, eu vim saber quantas mulheres ele tinha tido no decorrer desses 2 anos e meio que nós passamos longe um do outro. Ele arrumou uma mulher, teve uma filha com ele, que eu não sabia dessa pessoa, vim saber depois. E mesmo ele longe, ele estava sofrendo, porque já gostava de mim, mas estava com essa situação, com esta mulher, preso em feitiçarias e tantas outras coisas. O diabo acorrentando e Deus dizendo, ora, porque vou trazer o homem para a tua porta, vou fazer assim, 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 vou quebrar. Irmão, diante do Senhor, o que Deus fez sobre a minha vida, homem e mulher não poderia fazer.
Porque você orar para Deus te dar um esposo, já que Deus disse que ia te dar um esposo, e quando Deus diz, estou te dando um esposo, você vê aquele homem sumir totalmente da sua vida, sumir totalmente do nada. Você vê uma pessoa que está em um lugar e você vai procurar aquela pessoa naquele lugar e de repente aquela pessoa não manda mais mensagem, não telefona mais, não chega mais na sua porta, na sua casa. De repente aquela pessoa desaparece, Deus dizendo para você, é seu marido, ore porque é dele. Sabe, você mesmo quando você estava solteira, Deus falava assim, ora porque já é o teu marido. Ainda que você não tenha casado na terra, mas no céu eu já selei o teu casamento. Era assim que estava a minha vida. E eu passei muitas noites em claro orando, muito monte, muita vigília, muita oração. Deus me ensinou a orar. Muitas vezes eu passei noites acordadas em oração, porque Deus falava, levanta, ora, entra no jejum, porque o diabo vai matar ele hoje. E através da tua oração vou dar livramento. E eu orando sem saber onde ele estava, com quem ele estava, como ele estava, sem ter notícia de ninguém, nem por ninguém, porque quando Deus quer esconder, Deus esconde, quando Deus quer afastar, Deus afasta. Também não procurei em redes sociais, porque muitas mulheres gostam de estar procurando em redes sociais, e eu sempre digo, irmão, quem procura chifre em cabeça de cavalo, termina encontrando. Tem mulheres que ficam desconfiadas do marido, aí vai cutucar as redes sociais e termina se machucando. Eu prefiro colocar na mão do Senhor, porque aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Mas de mim alguém pode esconder, mas de Deus ninguém se esconde. Deus sabe onde está, Deus sabe onde se esconde, Deus sabe tudo. Irmão, passando 2 anos e meio distante, sem saber nada um do outro, eu digo, Senhor, como é que eu tenho marido e estou solteira? Onde é que o homem está? No braço de um amante, no braço de outra, cuidando de uma filha que eu nem sei quem é, não sei como foi esse negócio, não sei de nada. E o Senhor só dizendo, faz. Confesso para você que no começo eu orei por orgulho, que eu disse, Senhor, eu perco para ti, mas não perco para Satanás. Se não vai ser meu, então também não vai ser de lá não, Jesus. Porque tu disseste que era meu, tu disseste que era meu marido, e agora o diabo está armando esse laço e eu não vou ficar envergonhada. E comecei a orar e pagar o preço pelo orgulho. Depois eu disse, sabe de uma coisa, eu vou desistir, porque eu não vou pagar preço por ninguém não. Ele que viva lá e eu vivo a minha vida. E Deus me dá um esposo que realmente me honre. Mas Deus começou a dizer, ai de ti se tu desistir do teu esposo. Ai de ti se tu desistir do homem que eu coloquei para ti na tua vida. O homem é errado, mas eu vou tratar, vou consertar, vou limpar, vou purificar. Colocar no meu altar para pregar a minha palavra contigo. Irmãos, se tem uma... Quando Deus fala para mim, a palavra é martelo batido em prego virado. Não tem como ser revogada a palavra do Senhor, não tem. Eu sou uma mulher que quando Deus fala, perdão, aqui o barulho você tá vendo aqui, meus bichinhos estão voando aqui. Tenho 2 calopsitas, elas já resolveram voar agora. No meio, elas ficam soltas. Então, para mim, a palavra do Senhor, irmão, ela não tem como voltar atrás. Como diz Números 23, 19, Deus não é um homem para que mire, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E eu digo a você, Deus me ensinou a orar de uma forma muito especial. Eu não oro na frente de todo mundo, irmão, porque a oração do crente é segredo de Deus. E quando eu oro mesmo com oração específica. Eu pedi a Deus, Deus, olha, se é meu, tu vai tirar todas as amizades. Se é meu, tu vai afastar todas as pombagiras. Se é meu, Jesus, tu vai tirar tudo que estiver atrapalhando esse homem se consertar e vir e voltar para casa, Senhor. Se é meu, Jesus, tu vai, Pai querido, entrar com providência. Eu sei que muitos estavam me julgando por eu ser uma pastora e estar vivendo com um homem que vivia no crime. Vivia nas drogas, que vivia na prostituição, na bebida, na cadeia, uma coisa e outra. Mas, irmão, Deus é aquele que trabalha. Jesus não pregou só para aqueles que estavam limpos, não. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para aqueles que estavam enfermos. Jesus não veio para aquele que estava só curado, não. Foi para quem estava doente, sem cura, sem chance de sobreviver. Se Deus não tivesse olhado para mim, hoje eu não era quem eu sou. Porque a sociedade julga, a sociedade discrimina. Muitos ficaram, vai quebrar a cara. Vai ser infeliz, vai pagar o preço. E eu digo para você, eu nunca fui tão feliz com um esposo como eu tenho sido hoje. O homem que vivia lá fora, no crime, hoje é de casa para o trabalho e não perde um culto quando eu vou pregar.
Sempre que eu digo, hoje eu vou pregar, ele já diz, vamos, quando eu vou sair mais cedo do trabalho e a gente vai junto. Quando eu vou, pode estar cansado do jeito que for, ele vai comigo. Eu vejo hoje eu ser tratada como verdadeiramente uma esposa, coisa que eu nunca tinha sido antes. Quando Deus diz que faz, irmão, Deus faz, é necessário pagar o preço. Eu paguei um preço muito alto para estar como meu esposo hoje dentro de casa. Alguém pode criticar, falar o que for, dizer o que for, mas foi Deus quem me deu. Foi Deus quem trabalhou. Enquanto muitas pessoas criticam, dizem assim, a pastora casou com um homem que não era crente. Mas, irmã, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu enfrentei. E também sei o preço que eu paguei para que Deus tirasse ele de onde ele estava, das amizades que ele estava, enquanto muitos já tinham desistido e o que queriam era ver a sepultura dele. Porque o povo é assim, não quer ver a libertação, mas quer ver a sepultura. Quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Se Deus colocou sobre a minha vida, eu já vi muitos testemunhos de pastoras, mulheres de Deus, missionárias de Deus mesmo, a qual Deus diz, olha, tu vai casar com mendigo. O próprio pastor Adeildo Costa conta no seu testemunho a amizade que ele tinha quando ele foi mendigo e uma mulher parou no asfalto, lá na sarjeta onde ele estava dormindo, ele e um amigo dele, e ela desceu do carro, foi onde o amigo dele estava e disse assim, você vai ser meu esposo, porque Deus me revelou você. Deus, ele trabalha de modo inexplicável. Se Deus te colocou, me peço perdão aí pelo latido da cachorra aqui, tá, irmãos? Deus colocou o teu esposo na tua vida, não importa que mundo ele vive, não importa como ele está. Se você orar, Deus vai mudar o quadro. Se você orar, Deus vai transformar o teu marido. Irmão, meu esposo, há um ano e meio atrás, que foi o tempo é o tempo que nós estamos juntos, 1 ano e meio atrás, ele vivia nas farras, nas bebidas. Eu nem sabia onde ele estava. Nem sabia onde ele estava. Tem 1 ano e meio que ele voltou para casa. Eu não sabia aonde ele estava, nunca nem vi a mulher que ele vivia. Não sei mais ou menos, sei a cidade que ela mora, mas não sei quem é e nem quero saber. Nunca procurei mensagem celular, nunca procurei saber com parente, amigo, vizinho, onde era a casa. Nunca procurei saber nada. Eu fiquei em casa em oração, em jejum, em perseverança. Muitas vezes quis me desesperar, muitas vezes quis desistir. E Deus confortava o meu coração. E eu falava assim, eu sou uma mulher de Deus, eu não mereço essa humilhação. E Deus dizendo, eu te dei, e ai de ti se tu desistir. E hoje ele poderia estar morto na vida que ele vivia, mas está vivo. Né, e vivendo muito bem comigo, estamos muito felizes, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu vejo ele dizer coisas para mim que ele nunca teve coragem assim, de falar para mulheres que já passaram sobre a vida dele. Hoje eu ouvi ele falar que eu fui a salvação da vida dele e muitas outras coisas. Então, irmão, não julga se você não conhece. Não julga as aparências ou as atitudes de alguém, porque quem tem o plano e o projeto é Deus. Hoje eu vejo, quando ele voltou para casa, quando ele chegou na minha porta, ele disse, olha, o tal homem, e falou o apelido dele, morreu. A partir de hoje eu sou um novo homem. E nunca mais eu vou fazer as coisas erradas que eu fazia. E eu nunca fui atrás, eu fiquei na minha casa em oração. Por isso, você que é esposa, você que tem sofrido, você que tem pagado o preço, mas está desacreditando, deixa eu te dizer, do mundo qual Deus tirou meu esposo, homem não tirava. Eu também não tirava, mas Deus tirou através da minha oração. Mas eu não orei com preguiça, eu não orei desacreditando, eu orei determinada que a minha vitória Deus já tinha decretado. Não tinha pombagira, não tinha feitiçaria, não tinha demônio que impedisse Deus de nos unir. E o Senhor, Ele fez. Ele fez. Eu estou te contando esse testemunho assim muito resumido, tanto a primeira parte como a segunda parte, porque isso é coisas que eu vou falar através das pregações no decorrer dos vídeos que vou estar enviando nesse canal. Porque, irmão, é muito longo, é muito longo. Eu fiz muito propósito, muita oração, muita coisa. Se eu fosse falar tudo aqui para você, ia tomar mais de 2 horas de tempo de vídeo. E eu não quero que fique cansativo. Mas eu quero te dizer
que da forma que eu venci, você também pode vencer. Isso não é só com esposo, é com filho, é com família, é com trabalho, é em todas as áreas da nossa vida. O importante é perseverar e nunca desistir, porque sempre que eu quis desistir, Deus falava, continua porque eu estou contigo. Eu estou tratando do homem e vou trazer. Eu estou tirando as mulheres da vida do homem e vou trazer. Dói você saber que Deus te deu alguém, aquela pessoa não está com você e está deitado, dormindo na casa, nos braços de outra mulher. Mas se você ama, irmão, é necessário suportar. Eu sempre costumo dizer, se você ama, você tem que se fingir de cega, surdo e muda. Sabe aqueles macaquinhos do WhatsApp? Cego, surdo e mudo? Muitas vezes nós temos que ser assim, carnalmente falando, mas espiritualmente seus olhos têm que estar abertos, sua boca, seus ouvidos, para que Deus possa fazer. Então, Deus falou para mim que iria me levantar para trabalhar com casais, porque Deus me deu vitória nesse sentido. E eu digo mais uma vez para você, talvez o que você esteja passando não é nada para o que eu passei e para a pessoa a qual Deus me deu, viu? Eu hoje sou feliz com meu esposo, hoje eu vivo uma vida que eu nunca tive com o esposo. E ele era um homem totalmente errado e ainda não aceitou Jesus. Mas eu prego a palavra para ele, eu explico a Bíblia para ele. Aos pouquinhos Deus está trabalhando sobre a vida dele. E eu creio que vai ser um homem poderosamente usado nas mãos do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Amém? Então guarda essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amanhã eu vou estar postando mais um vídeo aqui, não do meu testemunho, mas pregando como você trabalhar, como você orar. A minha experiência com Deus nesse sentido, quero passar para você, dividir com você, te ajudar em oração pelo teu casamento, pela tua família. E eu creio que assim como Deus fez na minha vida, e eu venci, hoje eu estou ao lado de um homem que eu amo e que eu sei que me ama. E eu quero passar para você e te ajudar em oração também, amém? Em nome de Jesus, fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente, guarda essa palavra e mais uma vez digo para você, não desista da sua vitória, não desista da sua família, não desista da tua promessa, porque fiel é Deus para cumprir com aquilo que Ele te prometeu, amém? Fica com Deus e um abraço no teu coração, em nome de Jesus, seja forte, seja valente, amém? Em nome de Jesus, Deus é contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.